Bom dia, gente. Boa noite, né? Manda entregar o remédio no punho, não? Podemos começar, gente? Pode. Então vamos, peraí só um pouquinho que eu vou pegar a aulinha aqui. Hoje a aula é bem rapidinha. Bom, gente, hoje nós vamos falar vamos fechar, né, as doenças bacterianas, tudo bem? E vamos começando falando da meningite bacteriana, né? Meningite bacteriana, todo mundo já ouviu falar, já? Muito famosinha ela, né? Também é uma doença muito perigosa, né? Muito comum ela em pacientes mais novos, né? Recém-nascidos ou próximos, com menos de 5 anos. E é uma doença extremamente grave, né? Que pode levar à morte. Tudo bem? Bom, a meningite, né? Ela é uma doença que acomete o sistema nervoso central, né? E ela não é somente bacteriana, né? Nós temos vários outros patógenos que podem causar uma meningite. A gente tem vírus, fungos, parasitas, né? Mas a bacteriana, ela é a mais grave, tudo bem? Pelo seu índice de mortalidade, tá certo? Bom, também quanto a meningite bacteriana, ela não é causada só por um tipo de bactéria. Ela é causada também por vários tipos de bactéria. E nós temos Streptococcus pneumoniae, a Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. Temos também causado por exemplo, em menor quantidade, a Listeria monocytogenes, né, que também é um agente causador, e outras bactérias menos frequentes. Mas a mais comum e a mais perigosa, né, que é o que nós vamos focar na aula de hoje, é a Neisseria meningitidis, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é a famosa meningite meningocócica, certo? Então, ela é a mais comum, certo? Tanto Streptococcus pneumoniae quanto Haemophilus influenza estão em menor quantidade as doenças atualmente devido à presença da vacina.
A Neisseria ainda tem vacina também, só que ela tem uma incidência maior quando comparada com as outras duas, com os outros dois patógenos bacterianos que a gente falou. Tudo bem? Bom, então falando dos sintomas, né? Os sintomas iniciais da meningite não são alarmantes em particular. Tem uma tríade, né, de febre, dor de cabeça, né, e torcicolo, tudo bem? Esse torcicolo que a gente fala é a famosa rigidez na nuca, né, que é uma característica que a gente vai pensar bem se é ou não uma meningite bacteriana, né? E náuseas e vômitos, né, também seguem associados à sintomatologia, ok? Finalmente, a meningite pode progredir para convulsões e coma. A taxa de mortalidade varia de acordo com o patógeno, porém geralmente é alta para uma doença infecciosa, né? Muitas pessoas que sobrevivem ao ataque, né, sofrem algum dano neurológico, né? Então, tem muitas sequelas por ser uma infecção, né, acometida no sistema nervoso central, né? E ela tem uma progressão muito rápida. Então, por ter uma progressão muito rápida, a chance da pessoa morrer, ou dela ter sequela é muito alta. Então, é uma doença extremamente grave, né, gente? Bom, historicamente, apenas 3 espécies bacterianas são a causa da maioria dos casos de meningite, assim como sua mortalidade. Aí nós temos Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis, que é a principal, e a meningite causada por Haemophilus influenza, uma vez responsável pela maioria dos casos, foi eliminada, né, não só dos Estados Unidos, mas em grande parte do mundo, pela introdução de uma vacina bem eficaz. Tudo bem? Então, a gente tem vacina para esses 3 gêneros, tudo bem? Mas ainda a mais comum é a Neisseria meningitidis, como causando pneumonia, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, porque a imunidade ainda não está muito legal, tá certo? Bom, a morte por meningite bacteriana muitas vezes ocorre de modo rápido, provavelmente devido ao choque e à inflamação, causada pela liberação de endotoxinas de bactérias gram-negativas ou então de peptídeos glicanos e ácido teicoico de bactérias gram-positivas, certo? Gente, vocês sabem o que é choque? Quando a pessoa tem falha de múltiplos órgãos, né? Isso geralmente leva à morte. Tudo bem? Bom, o que geralmente leva à morte de choque? Quando a pessoa tem uma inflamação sistêmica. O que acontece? Né? Esse micro-organismo, antes dele ir para o sistema nervoso central, para as meninges, né? Ele vai para a corrente sanguínea, né? Então, ele tem uma hiperestimulação do sistema nervoso central. Oh, desculpa, ele tá na corrente sanguínea. E nessa corrente sanguínea, ele tem uma hiperestimulação do sistema imune. E uma ação do sistema imune de forma sistêmica promove alguns efeitos deletérios muito graves, né? O que acontece? Bom, se eu tenho uma ação do sistema imune em toda a corrente circulatória, eu vou ter uma hiperestimulação de citocinas pró-inflamatórias. Dentre elas, nós temos algumas citocinas que são TNF e interleucina 1. TNF e a interleucina 1, ela vai promover
um fenômeno que a gente chama que é aumento da permeabilidade vascular. Então, no endotélio sanguíneo, né, nós vamos promover um aumento dos buraquinhos que tem entre o endotélio, né? E aí, o que que isso promove? Isso promove o extravasamento da parte líquida do sangue para fora do tecido. Consequentemente, eu vou ter uma diminuição, como está sistêmico, eu vou ter, consequentemente, uma diminuição do volume sanguíneo muito grande, né? E aí a pessoa geralmente morre, né, por choque hipovolêmico. Tudo bem? Tranquilo, gente? Sim, professor. A aula de hoje é bem tranquila. Bom, a meningite por Neisseria meningitidis, né? Ela é a famosa meningite meningocócica causada por Neisseria meningitidis. Trata-se de uma bactéria gram-negativa aeróbia com cápsula, né? Essa cápsula é importante fator de virulência, né? E muitas vezes, né, ela está presente no nariz e na garganta de portadores, sem causar sintomas ou doença, né? Então, são os portadores assintomáticos, né? E esses portadores são cerca de 10% da população. Os sintomas da meningite meningocócica são principalmente pela presença da endotoxina bacteriana produzida, né? Como o Neisseria meningitidis é um Diplococcus gram-negativo, né? Lembrando que as bactérias gram-negativas produzem a endotoxina, né? Que a gente chama de lipídio A ou LPS. Tudo bem? Não sei se vocês lembram lá da microbiologia básica. Os sintomas, principalmente, são produzidos uma rápida e são rápidos, né, e capazes de causar uma morte dentro de poucas horas. Por isso que é tão grave, né, essa doença. E a característica mais marcante é a erupção cutânea, que não desaparece quando pressionada, né? Então, ela começa com alguns sintomas de dor de garganta, vai para a corrente circulatória, gera, né, a sintomatologia de vômito, febre e também aquela rigidez na nuca. E também começa a ter erupções cutâneas, né, avermelhadas, e essas erupções cutâneas, elas não desaparecem quando são pressionadas. É uma das características, né, da patogênese por Neisseria meningitidis. Um caso de meningite meningocócica típico inicia com uma infecção de garganta, resultando com bacteremia, né, que significa que é a bactéria na corrente sanguínea, e por fim a meningite, atacando o sistema nervoso central, né, promovendo a inflamação das meninges, que são aquelas capas que recobrem o sistema nervoso central. Ela geralmente ocorre em crianças com menos de 2 anos, né? Por que em crianças com menos de 2 anos? Porque elas têm a imunidade ainda muito fraquinha, né? E elas estão começando a produzir imunidade uma vez que elas pararam de amamentar das mães, tudo bem? Então, elas estão começando a produzir o seu arsenal imunológico ainda, né? Então, elas são mais suscetíveis às doenças infecciosas, tá certo? Então, números significativos dessas crianças apresentam danos residuais, como surdez, e a morte pode ocorrer em poucas horas depois do início da febre. Entretanto, a antibioticoterapia tem ajudado a reduzir a mortalidade. Para vocês terem uma ideia, se a pessoa rapidamente é diagnosticada como meningite bacteriana e ela é tratada, a mortalidade é 12%. Se ela não for tratada ou demorar a ser tratada, a mortalidade vai para 80%, né? Então, a mortalidade dessa doença é extremamente alta, né? Principalmente quando ela não for tratada. Por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico rápido da doença, né? E também, lembrando que não existe só um tipo de
meningite, né? Nós temos virais, nós temos fúngicas e cada uma tem um tratamento diferente. E, com certeza, a taxa de mortalidade delas também é alta, né? Então, aqui é muito importante a gente chegar no diagnóstico rápido, né? E lembrando também que a meningite bacteriana por meningococos, ela é extremamente infecciosa, né? Então, as pessoas que tiveram contato, os profissionais da saúde que tiveram contato, eles vão ter que ter algum esquema profilático de tratamento para não exibir a doença. Bom, aqui só mostrando, né, o que é a meningite, né, que ela é um pouquinho diferente da encefalite, né, a encefalite é quando eu tenho inflamação do sistema nervoso central, a meningite, ela é a inflamação aqui, ó, das membranas que cobrem o sistema nervoso central, que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tudo bem? Para fazer um exame, né, geralmente a gente retira o líquido, né, que tem um líquido cefalorraquidiano, que ele corre, né, aqui, né, entre essas membranas, e esse líquido, quando a gente retira, né, a gente faz uma retiração, retira com agulha, né, mais embaixo, assim, da coluna, e esse líquido, geralmente, quando ele sai, ele é um líquido amarelinho límpido. Quando tá com meningite, ele já sai branquinho. Por que ele sai branquinho? Porque tá cheio de bactéria e cheio de células brancas de defesa, né? Cheio de neutrófilo, macrófago, né? Então, isso é bem característico de meningite. Tudo bem? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Professor, Oi. essa vacina da meningite, ela tem no SUS ou só no particular, você sabe? Eu acho que tem no SUS, gente. Hoje de manhã a gente estava olhando lá, tava escrito que estar presente no SUS. Quer ver? Deixa eu olhar novamente. Meningococos, né? É, porque o pediatra da minha filha passou essas vacinas para ela tomar, só que no particular é R$ 800 cada dose. A Meu CWY, senhor, meu senhor. Eu vou dar uma olhadinha aqui, a gente olha as moedas. Eu tenho quase certeza que tem no SUS também. Agora, uma coisa é falar que tem no SUS. Se eu não me engano, parece que ela é do calendário de vacinação do SUS também. Vou olhar só um pouquinho. Gente, é R$ 800 a vacina? Que absurdo, né? é R$ 800 a dose. Da CWY e essa outra aí. Ó, tá falando aqui, ó. Mais uma vacina muito importante vai entrar no calendário de vacinação do SUS, a meningocócica ACWY, né? Agora deixa eu ver quanto que é essa notícia aqui, né? Bom, aqui não fala. Mas eu já vi vários locais falando que tem no SUS, sim, né? Professor, Oi. ela tem no SUS a Menivo C, vacina meningocócica C conjugada,
proteção contra doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis, né? Então, é de 3 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que é preconizado pelo SUS. Uhum. Mas essa é a ACWY ou ela é só Não, monovalente? é a C, essa é a simples, né? A monovalente só, então, né? Sim. Ah, Isso. tá. Só tem Então, essa pelo SUS, por enquanto. ué, engraçado, mas eles estão falando que a quadrivalente ia entrar no SUS, né? Engraçado. Ainda não entrou. Ainda não entrou. Ah, tá. Não. Obrigado. Bom, então tem, né, para Neisseria, né? Só que é a monovalente só, não é a quadrivalente. Tudo bem? Obrigado pela ajuda. Podemos ir para frente? Bom, alguma dúvida sobre Neisseria, gente? Neisseria meningitidis? Podemos seguir, então? Bom, nós vamos falar agora da difteria. Já ouviram falar da difteria? A difteria é uma doença bem menos importante, né? Comparando com Neisseria meningitidis, né? Hoje ela não tem epidemiologia importante, ela não é uma doença epidemiologicamente importante, mas no começo do século XX ela já foi uma das piores infecções, né, associadas, né, à população. Hoje ela é simplesmente mais tranquila porque a gente tem uma vacinação bem eficiente, tudo bem? Então, o patógeno causador, né, é o Corynebacterium diphtheriae, tudo bem? A doença começa, né, com uma dor de garganta e febre, seguindo para uma indisposição e edema no pescoço, tá certo? Então, ela é uma doença, né, do trato respiratório, né? E a bactéria é um bastonete gram-positivo não formador de esporos. Sua morfologia é pleomorfa, frequentemente claviliforme, tudo bem? Bom, então nós também temos vacina, certo? A vacina é DTP, certo? Que ela é uma vacina trivalente, né? Que ela serve contra difteria, tétano, né? E coqueluche, que é a Bordetella pertussis, certo? E também tem a vacina contra hemófilos influenza, né? Que é a meningite que a gente falou na aula passada também, né? Então, a gente tem essa vacina trivalente aqui, que está no calendário de vacinação também do SUS. E a toxina é inativada, né? Então, no caso, nós estamos falando de uma doença que promove intoxicação. E a toxina diftérica, né? Ela é extremamente tóxica, certo? E, no caso, né? A população imunizada em geral, né? Pela vacina, houve uma seleção de Corynebacterium diphtheriae que conseguem sobreviver, né? E tem a sua mudança, né, quanto à resposta imunológica, né? Então, hoje a gente vê que tem aproximadamente uma grande população, né, que tem Corynebacterium diphtheriae, que são portadores assintomáticos, mas essa corinobactéria que tem, né, na microbiota deles não é um agente causador de doença, tudo bem? Por isso que a gente fala que são cepas não virulentas, tá certo? E a bactéria é bem adaptada à transmissão pelo ar e muito resistente ao ressecamento, né? Então, por isso a facilidade de transmissão da difteria, certo? É uma membrana acinzentada e rígida, que é a principal manifestação clínica, né? Uma membrana acinzentada e rígida que se forma na garganta em resposta à infecção característica da difteria, né? Ela contém fibrina, tecido morto, células bacterianas que podem completamente, né, bloquear a passagem para o ar dos pulmões, né? Então aí já tem uma gravidade, né, associada à sintomatologia da doença, tudo bem?
Circulando na corrente sanguínea, a toxina interfere com a síntese proteica, né? Então, ela é bem grave, porque a síntese proteica, ela está correlacionada a praticamente todas as funções celulares, né? Tanto metabólicas, como produção de moléculas importantes para o metabolismo, quanto para a constituição de proteínas que vão fazer os compartimentos celulares, tudo bem? Então, ela é muito importante, né? A síntese proteica é muito importante para o funcionamento normal do nosso corpo. Então, por isso, a gravidade, né, dessa toxina. Então, para vocês terem uma ideia, somente 0,1 miligrama, 0,01 miligrama dessa toxina, ela pode ser fatal. Bom, eu tô falando, gente, desse tanto de gramas aqui, ó. Se você entrar em contato com esse tanto de grama de toxina diftérica, você evolui para a eternidade, né? Então, é extremamente grave, né, essa toxina. Tudo bem? Tranquilo, gente? Podemos seguir? Bom, algumas pesquisas indicam, né, que os níveis imunes eficazes, né, tá apenas em 20% da população adulta, né? Então, vale aí uma ressalva para a gente repensar, né, em fazer essa vacina, né? Porque 20% da população é muito pequeno, né? Essa quantidade de pessoas que estão imunes, né? A difteria também é expressa como difteria cutânea, só que ela é menos comum. E nessa forma de doença, né? Ela infecta a pele, geralmente um ferimento ou lesão similar, né? E há uma circulação sistêmica mínima da toxina, então ela é menos grave. Nas infecções cutâneas, as bactérias causam ulcerações de cura lenta e recobertas por uma membrana acinzentada, certo? Assim como a doença lá no trato superior respiratório, né? No passado, a difteria era disseminada principalmente por portadores sadios através de infecções, né? Vias gotículas, né? Então, a transmissão era via gotículas. Já foram relatados casos respiratórios, né, que surgiram de contatos com a difteria cutânea. Então, é o contato direto e por gotículas também. Mas, com certeza, gotículas é muito mais transmissível, tem uma transmissibilidade muito maior do que a forma cutânea, né, gente? Bom, aqui mostrando, né, os bacilos claviliformes, né, da difteria, da corinobactéria difteria. E aqui mostrando, né, essa membrana branca acinzentada, né, bem feia, né, gente? Que pode levar até a um bloqueio total do quadro respiratório da pessoa, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida quanto à corinobactéria? Difteria bem tranquilo, né? Tudo ok, professor. Então, beleza. Vamos à última doença, que é a leptospirose, né? Já ouviram falar da leptospirose? Sim. A leptospirose, ela está muito associada a locais com pouco saneamento básico, né? E é uma doença principalmente de animais domésticos e selvagens, mas podem ser transmitidos ao ser humano, gerando doenças graves, né? Em pequenos números podem gerar doenças graves, principalmente nos rins e nos fígados. Nos rins e no fígado, né? Que a gente só tem um fígado. O agente causador é a espiroqueta, né? Leptospira interrogans, né? Espiroqueta porque ela é espiralada, né? Assim como o treponema pálido, certo? A leptospira possui uma forma característica, né? Um espiral extremamente fino.
Os animais infectados com as espiroquetas disseminam a bactéria em sua urina por períodos prolongados, né? Então, olha só, a transmissão é via urina, certo? E por muito tempo, né? E os seres humanos tornam-se infectados pelo contato com água, solo e algumas vezes tecidos animais contaminados com a urina infectada, tudo bem? Então a transmissão ela é muito variada, por isso que é tão perigoso, né? Tão fácil de de se infectar por esse tipo de doença. Pessoas que têm ocupações que as expõem em contato com os animais ou produtos de animais estão sob maior risco. Normalmente, o patógeno entra através de pequenas abrasões da pele, ó, e também pelas mucosas. Então, você não precisa só ingerir, né? Você pode também, através de ferimentos, desculpa, gente. Através de ferimentos, né, também obter a doença. Tudo bem? Quando ingerido, ele penetra pela mucosa do trato digestório superior, né? E olha só que interessante, né? Todo mundo conhece que a transmissão é por xixi de rato, né? Mas os cães também são reservatórios. Já vocês sabiam disso? Que os cães eram reservatórios de leptospirose? Eu não. A maioria das pessoas não sabiam, né? Mas com certeza, né? O reservatório principal são de ratos, tudo bem? Bom, após o período de incubação, que é de 1 a 2 semanas, né? Aí a gente tem dor de cabeça, dor muscular, calafrio, febre, né? Aparecem abruptamente, né? E depois eles desaparecem junto com a febre, esses sintomas. Alguns dias depois, entretanto, pode ter um segundo episódio, né, de febre. É bem comum nesse tipo de doença. Em um pequeno número de casos, né, os rins e o fígado tornam-se gravemente infectados, que a gente chama que é a doença de Will ou Well, sei lá. E essa insuficiência renal, ela gera a morte, geralmente, as pessoas, né? Então, é um quadro bem grave, né? Muito raro, mas bem grave, né? De leptospirose. E a recuperação resulta numa imunidade sólida, né? Ou seja, a pessoa não adoece mais, porém ela não adoece mais para aquele sorotipo, né? Lembrando que a gente tem vários sorotipos de leptospirose. Tudo bem? Bom, aqui mostrando, né, uma microscopia eletrônica de varredura, a leptospirose, né? Olha que gracinha, ó. Ela é bem espiraladinha, né? E ela é bem grande, né? Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma dúvida? Não, professor, tudo ok. Bem tranquilo, né? O conteúdo, né? Sim, a gente está preocupado, professor, é com a provas. A Então, assim, prova. ninguém se posiciona, né? Não fala como é que vai ser. Então, assim, tá todo mundo angustiado. Eu também não sei, pra gente não passaram nada, sabe? Mas podem ficar tranquilos, gente. Eu não sei como que vai ser, mas a gente vai ajustar de uma forma que não fique traumático para ninguém, tá? Se ficar muita Professor, matéria. tem outras faculdades que já estão eliminando, sabe? Já estão fazendo, então só a nossa que ainda não determinou como vai ser, quando vai Eliminando o que ser. você fala? Fazendo prova já? Prova, sim, sim. Então, o que foi conversado lá com a diretoria para a gente quando começou, né? Eles falaram que, geralmente, se for preciso, vai ter só uma prova. Ainda não saiu o calendário, né? Então, se for preciso, a gente só vai ter uma prova representando o valor do semestre. Por que que eles não quiseram fazer uma prova agora? Porque é um período que vocês ainda estão em adaptação do estudo, no estudo via internet, né?
Então, eles fizeram isso, não colocaram prova agora para vocês primeiro se adaptarem ao mecanismo que vocês estão estudando. E eu concordo com eles. É melhor vocês, primeiro, se adaptarem ao conteúdo, à forma de estudo, para depois vocês fazerem uma avaliação. Aí, assim, Nossa, professor, o que a gente queria era isso mesmo, sabe? Uma posição. Por quê? A gente, todo mundo calado, mudo, não fala nada. Eu até concordo com eles, uma prova, né? Assim, você mesmo falou que vai fazer uma revisão antes, né? Então, assim, deixa a gente mais tranquilo. E a gente vê outras faculdades fazendo prova, e a nossa tudo caladinho, né? Então, gera uma angústia. Então, mas a decisão da direção de não fazer prova é realmente para facilitar para vocês, porque eu concordo com eles, porque se a gente desse uma prova agora, vocês iam ter dificuldade não pela matéria, mas sim pela forma de aprendizado nova, né? Então, eles não colocaram prova agora para poupar vocês. E aí eu acredito que vocês fiquem com medo porque está acumulando muito conteúdo, né? Mas não se preocupe. Quando a gente chegar lá na data da prova que eles colocarem, a gente reorganiza essa quantidade de conteúdos. Por exemplo, a gente já viu muito conteúdo agora. Mas se ficar muito conteúdo para o dia da prova, a gente diminui, a gente faz uma revisão. Então, vocês podem ficar tranquilos, tudo bem? Não vai ser nada traumático nem para mim, nem para vocês. Tá certo? Muito obrigada pelo esclarecimento. Me ajudou muito. Então, fiquem tranquilos, tá? Continuem fazendo os exercícios. Eu ainda não vou passar exercício avaliativo, certo? Eu vou passar próximo da prova para a gente revisar para a prova. E não precisa ficar desesperado nem nada, não. E não preocupem com as outras faculdades, porque eu tenho certeza que a nossa tomou a melhor decisão. Porque eu acho que não é legal dar uma prova enquanto vocês ainda não estão acostumados, né, com esse mecanismo de aula à distância, tudo bem? Certo? Não, eu concordo com você, mas assim, eu só fico com essa angústia por causa o silêncio. Então, Uhum, agora, a primeira vez que eu ouço alguma coisa foi essa da sua boca. uhum, Então, assim, já me acalmou. Ou uhum, seja, já tem um plano B, está se organizando, está pensando na gente, né? uhum, Tá pensando que assim a gente não vai ficar no prejuízo. Então, uhum. assim, isso tranquiliza, porque é um semestre, né, professor? Sim. Então, assim, é tudo incerto. O É, governo vai ser 5 meses de reclusão. A gente agora passou não, uhum. 5 meses não, é 190 dias, né? É, parece que a Secretaria da Saúde falou que não vai ter aula até o final de maio, não é, gente? Alguma coisa assim. Então, é muitos meses. Então, Uhum, assim, deixa a gente. Corre daqui, corre dali, todo mundo correndo, fazendo tarefa, atividades, né? uhum, Mas e aí? Né? Como é que vai ser o uhum, final desse semestre? A uhum. gente realmente está angustiado, fica todo mundo se perguntando. Ninguém falou nada, ninguém fala nada. Mas, assim, com você hoje, falando desse jeito, expondo desse jeito, né? O pensamento da diretoria, creio eu que tem muita gente aqui que vai estar mais tranquila a partir de hoje. Então vocês podem ficar tranquilos, tá, gente? A gente está trabalhando para ficar menos pior para todo mundo, tá? Então não se preocupe. Do jeito que for melhor, a gente vai fazer e de qualquer forma a gente está escutando vocês. Vocês estão vendo que a coordenadora de vocês estão escutando 100%, né? Todas as indagações de vocês e a gente está tentando levar isso da melhor forma para vocês, tá bom? Quanto à prova, não se preocupem que se ficar muita matéria, depois a gente diminui o conteúdo, tá certo? Gente, vamos fazer o exercício? Faz o seguinte, faz